Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E olha só, para nós começarmos para fazer nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecer aos mentores que nos acompanham nesse estudo, que continuemos firmes e fortes. Agradecemos ao nosso anjo protetor, aquele anjo pessoal, nosso anjo da guarda, como queiramos chamar. A Nossa Senhora Mãe Santíssima, nossa gratidão por nos envolver todos os dias com seu amor. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E agradecemos a Deus pela oportunidade desta reencarnação. E com muito respeito e gratidão, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Gerson, vamos lá, 579 é tudo. Isso aí. Vamos seguindo aqui na 579. Pergunta: visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que pode nela falir? Então, assim, né? Como é que Deus em tendo uma missão especial aqui na Terra, como é que ele encara a situação de que esse tal espírito designado possa vir a falhar, né? Porque na questão anterior veio uma pergunta, a pergunta e a resposta foi justamente sobre isso, né? De que É verdade. sim, um espírito pode falhar, né, na sua missão. Então aqui ele fala, e numa missão capital, uma missão importante, como é que Deus se comporta, né? Numa possibilidade dessa? A resposta foi: Deus não sabe se seu general obterá vitória ou será vencido. Ele o sabe, estai seguros, e seus planos, quando são importantes, não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dada. Então, assim, Deus sabe, né, que determinados espíritos não falharão, porque ele sabe do futuro, né? Mas essa, esse resultado futuro, ele não nos dá, cabe a ele só. Então ele tem essa visão, ele sabe se como diz aqui, né, se o general dele vai vencer a batalha. Então ele sabe. E assim, né, não basta só o espírito querer uma determinada missão aqui na Terra. Se ele não tiver, se aos olhos de Deus ele não tiver condição de cumprir, se ele tiver uma mínima possibilidade de desistir, Deus não vai dar para ele. Por mais que ele peça essa missão, Deus não vai dar essa missão para ele. Não basta só ele querer. Ele tem que ter as competências para isso. Isso aqui me lembra a época, principalmente dos meninos, né? Com menos de 18 anos, que sabem dirigir carro, pedem o carro emprestado para o pai. Hoje acho que talvez nem mais, né? Mas na minha época, a gente
tinha essa cultura, né? E a gente queria o carro, mas o pai falava: eu sei que você sabe dirigir, mas você não tem a habilitação. Não tem como emprestar o carro para você. E a gente lá revoltado: poxa, ele me ensinou desde os 13 anos a dirigir carro, tô com 17 já, ou tô com 18, presta a receber minha carteira, ele não me dá. É mais ou menos isso. Quando uma pessoa quer, mas o líder sabe que não tem condições. Também no mundo corporativo, você capitaneia, você lidera um grupo, um departamento, e aí surge uma vaga ali, sempre tem aqueles funcionários, colaboradores que querem aquela vaga. Só que você sabe, ela não está preparada para assumir aquela determinada cadeira ainda. Mas ela quer porque quer. Não, chefe, eu posso assumir, eu tenho condições. Não, mas só o chefe, né, tem essa visão. Se ela está ou não está preparada. Então não basta só querer. Você tem que estar preparado. E outra coisa que eu lembrei aqui, alguns exemplos também, né, na prática. Então, as grandes revelações que Deus nos mandou, ele mandou via quem? Via Moisés, via Jesus Cristo, né? Os grandes médiuns que decodificaram o Espiritismo. Então, são grandes missões que direcionaram, de certa forma, a humanidade. Então, ele sabia que Moisés ia cumprir aquela missão, que Jesus ia cumprir aquela missão, né? Que todos os médios, né? Allan Kardec, né? E os que sucederam a ele iam dar essa continuidade da revelação do Espiritismo, não iam falhar, né? Então você vê aí exemplos de grandes missões, de espíritos elevados que Deus sabia que não iriam falhar na missão. Então, assim, Deus, ele sabe exatamente o que é necessário, quem é necessário para Uhum. determinadas missões. Ele tem ali os espíritos em diversos graus de entendimento, de elevação. Por isso que ele consegue, né, ter a certeza de que a missão será cumprida, né? Essas missões importantes. Foi isso que eu entendi, que eu interpretei dessa questão 579. Bem legal, Gerson. Adorei aí esse exemplo que você trouxe. E Deus realmente, ele sabe de tudo. Como você deu o exemplo aí de dirigir, né? Às vezes a gente quer atropelar as etapas. E Deus é o que, gente? Onipotente, onisciente. Então ele tem o saber absoluto. Ele sabe já de antemão quais espíritos são capazes de cumprir ou não aquela missão, né? Então, por muitas vezes assim, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E toda missão, gente, também tem a ver com a nossa evolução, né? Então, assim, é, às vezes o espírito ele pode falhar? Pode falhar, como a gente viu na questão anterior, pode falir sim. Às vezes, de acordo com o seu livre-arbítrio, então ele pode falhar por várias situações. Às vezes pode ser porque está acompanhado aí de espíritos ainda imperfeitos, né? Com espíritos inferiores. Pode ser por suas questões de orgulho, de ambição. Pode ser por várias situações que de repente o espírito, ele às vezes, e quando eu falo orgulho, é aquele orgulho que tipo assim, eu não sou capaz, ah, eu vou errar. O medo de errar é orgulho. Então, assim, essa questão da falha
ela vai ter as suas consequências? Tem, vai voltar, vai fazer de novo, vai ter outra forma de fazer aquela tarefa. Mas olha só, Deus, ele não vai confiar aquela tarefa única, exclusiva, por exemplo, só para a Meire. Se a Meire falhar, aquilo vai ficar sem cumprir, né? Então, não, vai ter outros também aí incumbidos também de continuar, de fazer diferente. Vou dar um exemplo bem simples, gente, mas assim, eu acho que faz sentido até na minha cabecinha aqui. Por exemplo, agora nós. É só a gente que faz a divulgação das nossas reflexões das questões do Livro dos Espíritos? Não. Tem tanta gente boa aí também fazendo, mas a gente faz. Então, assim, já pensou se só uma pessoa fosse incumbida de passar as suas reflexões acerca de um estudo? Ah, se a gente parar para pensar, um exemplo pequeno, mas é uma missão, é uma tarefa, é uma ocupação. A gente pode falhar ou não. O que que é o falhar? Posso falar, Suzelei, Gerson? Olha, bye bye, tá? Vou ficar descansando, vou ficar aqui dormindo. Vocês tocam aí, tá bom? Beleza? Eu posso fazer isso, a minha escolha, né? Então, assim, eu acho que toda escolha, né? Ela tem uma consequência, mas mesmo assim, essas consequências, elas vão trazer um certo aprendizado para cada espírito, né? Mas Deus sabe de tudo, gente. Eu lembrei assim de uma missão maravilhosa. Você falou da missão pequena, né? E eu lembrei de uma missão enorme, maravilhosa, da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Desde que o anjo, né, incumbiu-a da missão, tantas mulheres, né, na humanidade, por que ela é escolhida, né? Então me veio à memória agora Maria de Nazaré, a doce mãezinha nossa, que missão sublime, enorme, que desempenha até hoje, né? Olha, Suzeli, você trouxe um exemplo que a gente traz para nosso mundo real. Olha, uma grande missão. Ser pai, ser mãe, é uma missão. E tem aqueles que falham? Tem, né? Não vamos entrar em julgamentos aqui, pelo amor de Deus. Mas aqueles que falham, que abandonam, que não assumem, é uma falha, ou não é? Na sua missão. É. Mas vai ter as suas consequências. Vai voltar, vai fazer de novo, ou vai ter a oportunidade aqui ainda na Terra de refazer, de corrigir. A gente não consegue ir lá e apagar o passado, mas a gente consegue reedificar esse passado, né? Então, olha só, quanta reflexão. 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? E a espiritualidade responde que não. Ele tem experiência. Eu acho que vem bem ao encontro que o Gerson falou, né? Deus sabe quem está preparado. Então, quem vem preparado para determinada missão, né? Aquele que foi incumbido de uma determinada missão, ele tem mais preparo, sim. Ele já teve alguma experiência anterior, né? Já teve oportunidade de se preparar para aquela tarefa. Então, o que que acontece desse espírito que já está mais preparado? Ele não vai sofrer tanto quanto aquele espírito que se acham inseguros, incapazes de cumprir aquela missão, que não tem tanto desenvolvimento. Então, cada um vai passar pela experiência, é, ou, ou não, né? Ou pela mesma experiência, por um estado de ânimo diferente.
Então, às vezes eu posso ter uma missão, o Gerson pode ter a mesma missão, mas de acordo com a minha evolução espiritual, eu vou passar de uma forma, o Gerson vai passar de outra. Então, assim, essas questões íntimas é muito íntima e diferente de cada um. Aquele mais evoluído, ele vem realmente sim mais preparado e vai passar por situações de uma outra forma. Se a gente pegar, por exemplo, algum avatar aí, vamos pegar Chico, né, que a gente sempre pega aí como exemplo. Vocês acham que ele já veio assim, sem nenhum preparo, com a missão dele de cumprir com toda aquela humildade dele, deixou o seu legado, os seus ensinos? Vocês acham que ele não teve todo um preparo? E as reencarnações dele anteriores? Foi tudo um preparo. Até mesmo se a gente pegar um outro avatar aí, não é da nossa época, agora, né? Mas a gente pode ter vivido lá. Paulo de Tarso. Olha só o preparo dele. Então, assim, gente, é, às vezes o espírito ele não sente o mesmo receio que um espírito encarna para passar por provas, né? Ah, essa aqui é minha provação, né? Porque ele já superou muitas etapas ali anteriores. Então, para ele, aquilo não é um fardo pesado. Não se torna um sacrifício no sentido vulgar de falar, porque o sacrifício é um sacro, é um santo ofício, né? Um santo ocupação. Então, assim, mas isso não significa que aquele espírito que está mais preparado, gente, não significa que ele está imune às dificuldades, que não vai passar por aquelas dificuldades, é, é, externas que a gente sabe, mas ele vai estar com um recurso interno dele, que assim, vai ter os obstáculos para cumprir aquela missão? Vai. Vamos pegar de novo o Chico. Foi plano, né? A missão dele foi tudo mar de rosas? Claro que não. Olha quantos obstáculos. Se a gente pegar aí esses avatares que a gente conhece, Divaldo e etc., próprio Jesus, próprio Moisés, mas eles vão lidar com o quê? Com sabedoria, com uma força moral, com discernimento, para lidar com todas elas. Então, assim, é, o espírito, ele tá, cada um vai estar na sua fase de desenvolvimento e Deus sabe disso. Ele sabe disso. Tá? Eu só pegando o gancho no exemplo que vocês deram aí na questão anterior, né? A missão de ser pai ou mãe, né? Para uns é uma missão, para outros é uma prova, né? Você tem que voltar, uma prova em que sentido? Vocês voltarem em papéis invertidos. Você vai ser o pai, você vai ser o filho, e vocês vão ter que se acertar de erros cometidos, Isso. de questões se- que estão abertas, né, da encarnação passada. Então, uma simples paternidade para um pode ser missão, para outro pode ser prova, Uhum, né? Eu fiz veio isso em mente. uhum. É isso mesmo, gente. Então, bora seguir? 581. Os homens que são os faróis do gênero humano que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? E a espiritualidade responde como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias,
Os homens de gênio devem falar segundo o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada pode ser suficiente para o seu século. Então, aqui, acredito que Kardec ele estava falando, por exemplo, daqueles que, por exemplo, vêm com uma mediunidade, que vem com uma mediunidade espetacular, com capacidade de fazer um trabalho bem bacana. E por vezes se perdem nos exercícios. Como isso que acontece, por exemplo, em épocas que até a espiritualidade fala aqui, que se falaram muitas coisas que para o povo aquilo era um absurdo, não fazia sentido, porque eles não tinham conhecimento, eles não tinham compreensão sobre tudo aquilo, e pareciam ser coisas erradas, mas que na verdade não era ainda para sua época, porque o povo não estava preparado. Aí essa parte aqui me fez lembrar um pouco das séries bíblicas. Quando a gente assiste, a gente vê aqueles profetas, por exemplo, me lembra muito do profeta Jeremias, né? Nas séries bíblicas, ele era conhecido até como profeta chorão, porque o povo não acreditava nele, então ele chorava, gente. Então, assim, às vezes as pessoas não estão preparadas para aquelas verdades, né? E o profeta Elias? com as, com o que ele profetizava ali, né? Como ele foi julgado, como ele foi descrente ali por muitos, né? Principalmente pelos soberanos, porque mexia com os brios, com o orgulho daqueles reinados. Então, assim, isso me fez lembrar. Então, é isso que a espiritualidade, que acredito que está aqui nos explicando. Porque às vezes, por vezes, não faz sentido, mas depois a gente vai ver que faz. Mas aqueles que vêm e que se perdem na sua tarefa, porque essa questão me fez lembrar muito tanto o livro, né, Os Mensageiros, e também teve o filme, né, como O Nosso Lar 2, que são os Mensageiros. Quem lê o livro, André Luiz, ele traz esse relato bem minucioso. É uma leitura assim muito esclarecedora. O quão a gente tem as nossas missões aqui, quando a gente vem para o planeta Terra, a gente pode ser falho, pode falir. Então, ali mostra muito isso, né? Então, ele traz o relato ali. Então, é muito bom para aprender e nos faz realmente ter uma reflexão. Às vezes, quando a gente sente aquele chamado e a gente fica colocando, não é que tem, a gente quer colocar obstáculo, né? A gente quer colocar dificuldades. Ah, eu não posso por causa disso, ah, eu não posso por causa daquilo. Então, eu acho que ali traz uma grande reflexão e às vezes, assim, por aquilo que ainda não se trabalhou na sua reforma íntima. Às vezes o orgulho, a ambição, o egoísmo, né? Olhar só para si. Então, André Luiz, ele mostra bem isso ali no livro, porque todos nós somos espíritos possíveis de falir. E ser médio, gente, não significa ser um espírito evoluído, mas significa ser um espírito comprometido com seu propósito, com a sua missão, mas ele não é melhor e mais evoluído. Falar, ó, aquele cara lá, ele revela as verdades. É uma missão, gente, para ele evoluir. Então, e quanto mais isso, mais aí ele precisa estudar, se autoconhecer, né? Mas a missão desses gênios aqui é real, sim. Mas ela pode ser comprometida, sim, com as verdades, com os erros,
Mas isso, como a gente viu, isso não quer dizer que vai anular aquela questão, aquela missão, quer dizer, questão não, aquela missão, mas demonstra que eles não estiveram ali à altura dele. Quem assistiu o livro vai ver muito isso. Naquela época, naquela encarnação, aqueles espíritos não estiveram à altura daquela missão que lhe foi incumbida. Então, o que que acontece? Ele vai voltar, vai fazer de novo, vai fazer um pouco diferente, circunstâncias diferentes. Então, e também assim, vale lembrar que muitas ideias que hoje para a gente parecem ultrapassadas, equivocadas, elas podem ter sido revolucionárias e bem úteis em outros tempos. Às vezes eu vejo e eu já recebi, tá, gente? Pessoas assim me falando: Nossa, mas você faz o estudo do Livro dos Espíritos, ele está ultrapassado. Mas, gente, eu considero o livro base. Aqui é a base. Cabe a cada um de nós trazer para essa nossa vida, para essa nossa época, todo esse entendimento. E quanta coisa já trouxeram. Então, olha só, gente, quando que foi? Em que século que foi? Essas revelações, essas verdades, e na minha opinião, elas não saíram de moda, mas a gente vai adequando com a realidade de hoje. Porque quanto o espiritismo já evoluiu, quantos cientistas, pesquisadores já evoluíram com as suas pesquisas. Então, não gosto nem desse termo ultrapassado, mas a gente que tem que adequar. Nós. A gente vai estudando, então, por exemplo, a gente está aqui nesse nosso primeiro estudo. Se a gente terminar, daqui a alguns anos, né? Se a gente terminar e começar de novo, a gente vai ter outro olhar, porque a gente vai estar já em outro patamar também evolutivo. A gente vai ter outra visão. É a mesma coisa quando você ler um texto, um livro, depois você pega e lê de novo, nossa, você lê com outros olhos. Essa semana mesmo eu estava pensando, eu preciso ler aquele livro de novo. Hoje eu vou ter outro olhar com os conhecimentos que eu tenho. Essa semana mesmo eu estava pensando isso. Porque é assim que nós somos. E é assim que tem que ser, na minha opinião. É isso aí, gente. Aqui na questão, ele fala de quem executa a missão, mas ele fala também aqui da época em que a missão foi dada. Então, se a gente pensar que Abraão trouxe a revelação do Deus único. Já pensou se 2 anos depois vem Cristo com a revelação de que somos todos irmãos? Não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Então, Deus deu um intervalo de 2000 anos aí, entre a primeira revelação e a segunda revelação, né? Aí depois, mais quase 1.800 anos para frente, vem a revelação do Espiritismo. Já pensou se tudo ocorre a cada 2 anos? Não ia ter efeito nenhum. Era a missão certa na hora errada. Aí sim ia estar fadado a falir mesmo a missão. Então, além do executor, tem um ponto importante que é a época, né? Isso que eu estava refletindo aqui enquanto a Meire falava. É isso aí, Gerson. E olha só, gente, já chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Então, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.